Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem acessando esta aula. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre trauma crânioencefálico, ok? Nós já tivemos nas aulas anteriores aí a análise primária, análise secundária, e hoje nós vamos começar com os traumas propriamente dito. Então, começando cefalopodálico, né, como diz a convenção, vamos começar aí pela cabeça. Vamos falar de trauma crânioencefálico. Então vamos lá, pau no gato. O objetivo dessa aula, hoje no finalzinho dela, nós vamos ser capazes aí de ter noções básicas da fisiologia do cérebro, definir o trauma crânioencefálico, relacionar aí a biomecânica do trauma com as potenciais lesões cerebrais traumáticas e aplicar aí o princípio do suporte básico de vida no trauma craniano. Okay? Vamos lá. Definição de trauma crânioencefálico. Define-se como trauma crânioencefálico toda e qualquer lesão traumática que envolva desde o couro cabeludo, né, até o parênquima encefálico. O que é parênquima? Parênquima é a estrutura, né? A massa lá, a estrutura. Toda vez que vocês ouvirem falar em parênquima, ela é a estrutura cerebral, tá? Desde lá a massa cinzenta, a massa branca, os giros, né? Corpo caloso, bulbo, cerebelo, né? A ponte, as olivas, quer dizer, toda a estrutura que forma o encéfalo, nós chamamos de parênquima encefálico, tá bom? E a alteração do nível de consciência é a marca registrada aí do trauma crânioencefálico, né? A pessoa fica, ela perde, né, a consciência, desmaia, vai à inconsciência, fica confusa, né, fica agitada, né? Diz palavras desconexas. Por isso, lá no D, nós temos aí a avaliação da escala de Coma-Glasgow, para a gente avaliar aí o nível, em que nível de consciência essa pessoa se encontra, né? Então, vamos lá, um pouquinho da anatomia. Nós vemos aí o crânio, né? O crânio é rígido, é uma caixa fechada, como percebe-se aí na imagem, né? Ela é uma caixa fechada, ela não se expande, ela é formada por vários ossos, né? Pode ver aqui no coloridinho vários ossos fundidos, né? Ó, o frontal, né? O temporal, o parietal, né? Aqui o esfenoidal, a mandíbula, né? Lá no fundo o orbital, o vômer, quer dizer, são vários ossos que vão se fundindo ao longo da nossa vida, formando aí uma caixa fechada. E isso é importante saber, porque aonde o cérebro, quando ele incha, que ele faz aquele edema cerebral, ele não tem para onde expandir, aumentando aí e muito a gravidade do trauma crânioencefálico. Tá? Aqui diz aqui sobre o forame magno, né? Que é uma abertura que tem aqui, ó. Ela é uma abertura aonde passa a medula e o tronco cerebral. Medula que vai fazer com que nós temos todo o nosso sistema nervoso periférico funcione, até mesmo central, né? Tem que ter um elo de ligação entre o cérebro e o resto do corpo, é feito através da medula espinhal. E esse forame, tudo que é, quando vocês leem anatomia forame, são passagens ou buracos, né? Então aqui está esse forame onde passa aí, aonde passa a medula, tá bom? Começa a sair por aí. Ainda na anatomia, olha lá, um cérebro visto, um crânio, né, visto de cima, rebatido, aonde nós vimos aí as meninges, olha lá. Da mais superficial para menos, né? Nós temos aqui, ó, a dura mater, né? A membrana aracnoide e a pia mater. A pia mater é a que é mais aderida à superfície cerebral, né? Muito rico aí, bem vascularizada, né? Quando eu vou falar lá em meningite, né? É a inflamação desse tecido aqui, ó, das meninges, tá bom? Vamos lá, continuando. Olha aí, a superfície interna do crânio, né, visto por cima, olha lá o forame magno aqui, ó, é essa passagem aqui, né, aonde sai aí a ponte, inicia-se a ponte aí, né, o bulbo, a ponte,
monte, né? Estruturas cerebrais, e daí para baixo sai o cordão medular, né? Todo inervado, aí, é responsável aí por você andar, por você falar não, desculpe, por você andar, por seu coração bater, né? Pelo fígado, rim, pelas estruturas funcionais, as estruturas fisiológicas funcionais, e também aí nosso movimento, né? Braço, perna, sentar, levantar, né? Tudo isso faz parte, sai daí do cordão medular, né? Então, no trauma raquimedular, que é uma outra aula que a gente vai ver, nada mais é do que a secção ou o rompimento desse cordão medular, e daí para baixo essa estrutura não funciona mais, aí a pessoa fica lá paraplégica, tetraplégica, dependendo aí da altura da onde foi essa secção medular. Vamos lá, pau no gato ainda, estou meio apanhando ainda esse negócio. A incidência do trauma crânioencefálico é de 1,6 milhões de atendimento por ano, né, de TCE aí pelo mundo, né, 500 mil aí com lesão cerebral, né, desses 500 mil, 50 mil são mortos a chegar no hospital ou ao chegar lá no socorro. A mortalidade gira em torno de 10 a 30%, né? E desses 50 mil aqui, desses 500 mil com lesão cerebral, de 50 a 99% ficam com sequelas, algum tipo de sequela motora, sequela sensitiva, né? Qual que é a sequela motora? Aquela dificuldade de andar, ou até mesmo a paraplegia, ou a paraparesia, né? A paraparestesia, né? Nós vamos ver isso daqui um pouquinho mais para frente, né? O que significa isso? Parestesia, paresia, plegia, né? Nós vamos saber já o que significa isso, ok? Tipos, né, das lesões cranianas são as fraturas, que podem ser linear, né, uma fratura de mais difícil de você perceber, até no raio-x fica difícil, principalmente se essa fratura for muito próxima ou até mesmo embaixo das suturas, né? Nós temos as junções cerebrais, elas são feitas através de suturas, né? A solidificação, né, da caixa craniana, ela é feita por suturas, sagital, a lambdoide, né, a frontal, a temporal e assim por diante. Às vezes tem uma linha de fratura bem na sutura, aí fica até difícil o raio-x pegar, né? Mas aí hoje em dia, com a com a tomografia, com a ressonância, fica um pouco mais fácil, né? Nós temos do tipo afundamento, né, que foi até a imagem anterior, né? Deixa eu ver se consigo resgatar ela aqui, né? Tem um afundamentozinho no crânio da criança aí, né? Aí nós temos aqui uma laceração, né? Ou seja, um corte aí que dá para com exposição da calota craniana, e pode ser aí as fraturas abertas. As fraturas abertas elas são perigosas, porém ela não é bem perigoso porque expõe a massa cefálica, né? Pode matar de encefalite lá na frente, o edema cerebral é o mesmo, porém só não hernia, né? O que é herniar? A caixa craniana ela é fechada, quando o cérebro ele incha, ele não tem para onde ir, porque a caixa craniana impede esse edema, esse inchaço. Então as estruturas do parênquima cerebral procuram as saídas, né? Os buracos, os forames para sair, né? É muito comum aí expulsar o bulbo para baixo para tentar sair pelo forame magno, né? Fazendo com que a pessoa pare de respirar, ou invadir a tenda do cerebelo, onde fica o cerebelo, né? O cérebro invade lá dentro, espreme, né, o cerebelo. Aí lá no Glasgow, a pessoa faz aquela posição de descerebração ou de decorticação, né? Então é muito comum aí no trauma craniano fechado, quando faz o edema, aumentar o que nós chamamos de pique, que é a pressão intracraniana. Aumenta a pressão intracraniana, fica gravíssimo, leva a pessoa a óbito. Tá? Na fratura aberta, o cérebro tem para onde inchar, né? Ele hernia para fora da abertura do crânio aí, né? Então, mas não deixa de ser grave também não. Exposição de massa cefálica é gravíssimo, né? Ou seja, o TCE ele tende a ser a ser um trauma de natureza grave, tá?
A tendência dele é um trauma de natureza grave, tá bom? Olha aí. Na lesão primária, ela é feita pelo trauma direto, né? Trauma mesmo, trauma direitinho aqui, até por lesões vasculares. O que são lesões vasculares? É o AVE isquêmico, AVE hemorrágico, aí no caso já não é tão trauma, né? Ou até mesmo o próprio trauma. A pessoa recebeu um golpe contuso, rompeu um vaso, faz uma hemorragia intracraniana, né? Aumenta a pressão intracraniana da mesma forma, né? As lacerações e outras lesões diretas no encéfalo, tá? A recuperação nesses casos é mínima, né? Como eu disse, a tendência do trauma crânioencefálico é um trauma de natureza grave, tá? As lesões cerebrais secundárias, nós vimos ali atrás a lesão primária, né? Que é o trauma propriamente dito, é a contusão, é a hemorragia, né? É o edema cerebral, né? E a secundária é o processo contínuo de lesão, né? Eu recebi nós vimos lá, né, na biomecânica do trauma, o fenômeno de cavitação. Aqui é semelhante, né? Eu tive o trauma primário, né, a cavitação permanente, e a temporária é o edema cerebral, né? É o efeito da massa, né? O efeito da massa se expandindo, a falta de oxigenação cerebral, também pelo aumento da pressão intracraniana, ou por hipovolemia associada a outros traumas, né, assim por diante, a hipotensão arterial e os mecanismos celulares, né? Existe, principalmente no trauma no idoso, uma coisa chamada lesão axonal difusa, né? O cérebro ele tem peso molecular diferente. Quando o idoso bate a cabeça, essas estruturas correm por cima, né? A mais leve corre por cima da mais pesada e lesionando os axons aí, né? Os neurônios, fazendo lesão axonal difusa, tá? Então, esse aí é um mecanismo celular. E a própria hipóxia que mata os neurônios, né? Pode ser feito aí, no caso de trauma, pelo aumento da pressão intracraniana, tá bom? Opa, puxei 2. Olha aí algumas lesões intracranianas, muito feliz essa imagem, né? Nós temos aqui, ó, a imagem de uma tomografia, onde dá para ver aqui, olha só, a massa, né, de edema ou a massa de uma hemorragia, que é uma hemorragia mesmo. Se for essa mesma imagem, ó, isso aqui é uma hemorragia, ó, tá vendo? Uma hemorragia, né, que empurrou todo o parênquima encefálico contralateral, ó, empurrou, né, esses ventrículos, aqui ventrículo direito e ventrículo esquerdo, eles tinham que estar bem aqui no meinho, né? O cérebro ele é dividido aqui, ó, no meio, tá vendo, ó? Então esse ventrículo tinha que estar para o lado de cá, esse outro ventrículo tinha que estar para o lado de lá. Então esse edema empurrou essas estruturas, e essas estruturas ela tende a herniar, ou lá embaixo no forame magno, ou invadindo a tenda cerebelar. Tá? E isso é grave também, isso vai matando o neurônio, né? vai fazendo microhemorragias, uma série de microlesões vai acontecendo, né? Desencadeando o evento gravidade e eventual morte. Tá? Nesse caso foi a óbito mesmo, né? Uma vez que o cérebro está fixado em formol e para fora da caixa aqui, ó, né? Esse cidadão foi a óbito, tá bom? Bom, o atendimento inicial na neurologia é bastante fácil, tá? Primeiro temos que escolher a história do trauma, do que foi, né? Atropelamento, ferimento por arma de fogo, agressão por objeto contuso, toda a história do evento. Às vezes pode até não ser trauma também, né? Ela pode ter sofrido um acidente vascular encefálico, pode ter um tumor cerebral, se for no caso de clínico, tá? Mas a avaliação é semelhante. Vamos fazer a biomecânica do trauma. Lembra? Biomecânica do trauma é o quê? É eu avaliar mentalmente, imaginar mentalmente o evento e que lesões esse evento pode desencadear, tá bom? O estado da pré-lesão, né, que é o estado, mecanismo do trauma, né, a avaliação da cena, né, e a avaliação inicial através do X, A, B, C, D,
E é também, aí tá. No slide faltou o E, né? Mas por que a gente parou no D? Porque a avaliação é de trauma crânioencefálico. Então, provavelmente eu não vou chegar lá no E, eu vou parar no D se eu tiver a sua avaliação neurológica comprometida, né? Aí eu vou avaliar o que aí? O nível de consciência através da escala de Coma-Glasgow, nós vamos ver nos próximos slides. E a avaliação pupilar, né? Através de uma lanterninha leitosa, eu vou lá colocar no olho da minha vítima, vou ver se essa pupila reage, se ela não reage, e quando e como ela reage, e se estão similares, né? Se estão de tamanhos iguais. Tamanhos iguais eu dou o nome de isocoria, tá bom? Tamanhos diferentes, nós damos o nome aí de anisocoria, tá? É aquilo lá, é sinal, né, de edema cerebral, de lesão de parênquima encefálico, tá bom? De córtex cerebral, vai fazer as pupilas de diâmetro diferente ou ficar hiporreativa, tá? Agora também tamanho da pupila é importante, né? Pupila miótica pode ser sinal aí de intoxicação por organo fosforado, por veneno, alguma coisa desse tipo. Pupila midriática pode ser por uso, né, de anfetaminas, né, por uso de drogas, cocaína, essas coisas, tá bom? Então tem que prestar atenção nessa avaliação. Aí está a nossa escala de Coma-Glasgow revisada de 2018, né? Nós temos lá 4 parâmetros sempre do melhor para o pior, né? Nós temos aí 4 parâmetros da abertura ocular, sendo que a melhor é 4 pontos, quando a pessoa abre espontaneamente. Quando ela abre a estímulo da voz, quando você fala com ela abre a 3 pontos. Né? Quando ela só abre a estímulo motor, eu vou lá, faço um estímulozinho doloroso nela lá, ou mexo com ela, aí sim ela abre o olho. Eu vou classificar em 2, ou o 1 é ausente, é quando é não testável. Desculpe, o 1 é ausente, tá? O 1 é quando não responde a estímulo nenhum, nem quando verbal, nem doloroso, está fechado, não responde, é grave. Então significa que essa pessoa está beirando a inconsciência, né? Então eu classifico de 1, ela não tem estímulo, abertura ocular nenhuma, está ausente a abertura ocular. E se tiver um trauma de face enucleado, né? Se tiver qualquer impossibilidade de testar, eu vou colocar aqui, ó, não testável. Tá? Antigamente a gente marcava aqui o 1 e justificava, olha, trauma impossibilitado de ver abertura ocular na escala de Coma-Glasgow por trauma de face grave ou edema palpebral, entendeu? Hoje não, hoje já tem na escala nova, já tem o parâmetro não testável. Mesma coisa na resposta verbal. A melhor resposta é 5, orientado, a pessoa conversa com você e interage com o meio. Tá? Se ela estiver confusa, eu tiro um ponto, vai para 4. Se ela estiver dizendo palavras inapropriadas, ou seja, você pergunta o nome dela, ela fala arroz com feijão, quer dizer, uma palavra que não tem nada a ver com o contexto, eu tiro mais 1, fica 3, né? Sons incompreensíveis, nós chamamos isso, são os gemidos, grunhidos, né? Então, você chega lá, a pessoa só geme, ronca, então são sons incompreensíveis. Aí eu tiro mais 1, fica 2, né? Se ela não tiver resposta alguma, eu vou classificar o 1 como ausente, não sem resposta, né? E se não conseguir testar, né, ela tem aí um trauma de laringe, um trauma de pescoço, um trauma de boca que não consegue falar, eu vou colocar não testável, ok? Na resposta motora a mesma coisa, se ela obedecer a um comando simples, ou seja, se pergunta, né? Senhor, aonde está doendo? Ah, está doendo o meu joelho. Então o senhor consegue colocar a mão no joelho onde está doendo? Ele vai lá e coloca a mão no joelho dolorido. Tá? Então isso aí é obedecer a um comando mínimo. Então eu vou classificar isso como Glasgow 6, né? Na resposta motora. Aí nós vamos tirando. Se ele não responde, se ele não consegue colocar a mão onde está doendo, mas localiza a dor, como é localizar a dor? Quando você faz um estímulozinho, ele leva a outra mão lá. Ele está localizando a dor. Ok? Agora, se ele estiver flexão normal, que a gente chama, antigamente nós chamávamos de retirar a dor. Quando você aperta o dedo, em vez de levar a mão lá, o que ele faz? Ele retira a mão, né? Ele retirou a mão à dor, já chama flexão normal, né? E flexão anormal, aí sim, é a decorticação, né?
é quando a pessoa se estica inteira, quando ela cai toda esticadinha, com o pé acelerando, né? Essa é a decorticação. E a descerebração é quando ela encolhe os membros superiores, parecendo uma posição de defesa, e estica os inferiores. Tá? Então isso aí nós chamamos de descerebração. E quando não tem estímulo algum, é ausente. Olha só, a soma do Glasgow melhor é 15, ó. 4 mais 5, 9 com 6, 15. Isso é um Glasgow, melhor Glasgow que tem, de uma pessoa consciente, orientada, interagindo com o meio. Tá? E o pior Glasgow, como a vigil, ó, é o ausente, ausente, ausente. 1 mais 1, 2 com mais 1, 3. Tá? Mas vamos supor que essa pessoa, mesmo que ela esteja em Glasgow 15, eu fui lá e vi a reação pupilar dela, olha. Se os olhos dela não reagem à luz, os dois olhos não estiverem reagindo à luz, eu vou tirar 2 pontos do 15. Vai ficar com Glasgow 13. E eu vou justificar. Vou falar lá, olha, Glasgow 13 por hiporreatividade ou arreatividade. A quer dizer não, tá? Ou arreatividade na reação pupilar. Se for num olho só, eu tiro 1 ponto, Glasgow 14. Se não tiver, se tiver reagindo os dois, nenhum olho com não reativos, os dois olhos estiverem reativos, o que eu vou fazer? Eu vou colocar 0, aí sim essa pessoa vai estar com Glasgow 15, é um trauma de crânio leve, né? Pode ser socorrido pela unidade básica, tá? Mas essa avaliação ela tem que ser reavaliada sempre, tá? Então a síntese do APH não é identificar, tratar e reavaliar, eu vou ter que estar sempre reavaliando a escala de Coma-Glasgow, porque ela pode vir rebaixar ao longo do tratamento, tá? Ao longo, né, do atendimento pré-hospitalar. Então isso é muito importante, tá bom? Vamos lá. O tratamento inicial do TCE, a primeira coisa é evitar, né, já fez o X, o A, o B, o C, o D, lembrando que aqui nós estamos tratando já de lesões específicas, então nós estamos lá no D da avaliação primária, tá? Então nós vamos, ó, evitar a hipóxia, ok? Como? Com oxigênio suplementar. Evitar a hipotensão com que? Com reposição volêmica. Só que nesse caso, a reposição volêmica tem que ser a critério médico, tá? Por quê? Se você fizer aquela reposição volêmica lá do choque hipovolêmico, o que acontece? Você pode encharcar a vítima e ela fazer aí um edema cerebral maior, tá bom? Então isso nós temos que evitar. Mas eu vou colocar um ringer com lactato aquecido, se no pré-hospitalar é meio difícil fazer, tá? Então esquece. Tomografia é indicada para qualquer paciente com traumas encefálicos, também no intra-hospitalar, tá? Então, para nós, no extra-hospitalar, o que nós vamos fazer? Opa! O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aqui, ó. Tá? É só evitar a hipóxia com oxigênio suplementar. Posso colocar um ringerzinho já, a temperatura ambiente? Pode. Tá? Pode, mas com critério. Tem que ser a critério médico, tá bom? Isso é a critério médico. Tomografia no intra-hospitalar, tá? Então, como eu ia dizendo, a nossa abordagem, né? Deixa eu diminuir um pouquinho esse slide aqui, só para a gente poder ver tudo aqui, né? Ok, isso tem que ser feito na aula mesmo, né? Porque não... Aí, diminuir um pouquinho para a gente poder ver ele inteiro, tá? A abordagem de suporte básico é sempre essa, né? Biossegurança, né? Segurança da cena, biossegurança, responsividade, fazer o X, né? Se estiver sangrando, fazer compressão e torniquete. A via aérea se estiver obstruída, eu tenho que relatar para o meu médico, fazer oximetria e desobstruir, não nessa ordem, né? Primeiro desobstruir, depois ver a oximetria, depois relatar ao médico, ok? No B eu tenho que dar oxigênio suplementar, tenho que tratar, se tiver um trauma de tórax, eu tenho que tratar isso para poder avançar, tá? Aí eu vou relatar os achados, se tiver trauma de tórax, se não tiver. No C eu vou relatar a condição hemodinâmica, repor volume, tratar as hemorragias. Tá? Aí no D eu vou relatar a escala de Coma-Glasgow, condição pupilar e oferecer oxigênio. Tá? E o mais importante de tudo, o que eu vou fazer? Pedir apoio, tá? Lembrando sempre, coloca aí no coração de vocês, Glasgow menor do que 8, o que eu faço? Eu aciono a avançada se eu tiver no suporte básico de vida, tá bom? Eu tenho que acionar a avançada. E o E, proteger o paciente contra a hipotermia, tá?
Isso é muito importante, tá? Porque a perda de calor faz com que aumente nosso débito cardíaco, aumenta todo o nosso metabolismo. E nesse momento nós não queremos que o metabolismo fique acelerado, tá bom? Nós queremos que ele fique relaxado. Então você aquecendo a vítima, ela para de tremer, ela diminui a circulação, né? Ela fica, dá para dar uma diminuída no estado hemodinâmico, no metabolismo dela, tá? E nós ganhamos aí alguns minutos preciosos no tratamento da vítima, tá bom? A abordagem do D, na nossa avaliação neurológica, é o quê? É a avaliação do nível de consciência através da escala Likoma-Glasgow e a avaliação da pupila. É isso que nós temos que fazer nesse tratamento, ok? Então, os aspectos essenciais dessa aula foram o quê? Nós definimos aí o trauma crânioencefálico, fizemos uma revisãozinha anatômica do crânio, do encéfalo, né? Mas do crânio, relacionamos os principais mecanismos de trauma, né? Trauma contuso, trauma corto-contuso, trauma penetrante, assim por diante, né? Definimos a lesão cerebral primária e secundária. A primária é o trauma propriamente dito, e as secundárias são as lesões oriundas do trauma primário, né? Relação entre a biomecânica do trauma e as potenciais lesões crânioencefálicas e os princípios dos tratamentos dessas lesões. Foi o que nós vimos hoje, né? Qualquer dúvida pode me chamar no chat ou no zap, tá bom? Estou à sua disposição. Um abraço no coração de todos aí e, se puder, fiquem em casa, ok?